8h36. CBN Campo Grande Política. Nós estamos agora recebendo aqui no estúdio da CBN Campo Grande o deputado estadual e ex-governador Zeca do PT. Muito bom dia, bom deputado. Dia, Obrigada bom dia. aí por atender o nosso Eu convite. que agradeço, uma honra, Lígia, estar aqui, ter reencontrado depois de tanto tempo, poder falar com os ouvintes da CBN, portanto, uma oportunidade para mim importante, com certeza, poder falar sobre as coisas do dia a dia, depois de 32 anos retornando à Assembleia Legislativa. Pois é, então vamos começar perguntando isso. Sim. Como é que o senhor está hoje posicionado dentro do Legislativo? O senhor que já foi governador, Sim. o senhor já transitou Sim. aí por vários. Como é que é hoje voltar para o parlamento? O que o senhor encontrou de diferente? Se é que encontrou algo diferente. Encontrei uma Assembleia diferente, do ponto de vista da qualidade do debate, do ponto de vista da participação dos deputados, do ponto de vista, portanto, da contribuição que a Assembleia, que o Poder Legislativo pode dar para um momento muito interessante que o Estado vive no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento social, na importância cada vez maior que ganha no contexto nacional como um Estado que atrai investimento, que cresce, que processa a matéria-prima e que, portanto, gera muito emprego. Acho que a Assembleia tem um papel importante e tem ativamente participado dessa discussão. Sim, é um papel fundamental. Mas o senhor considera, então, que o parlamento amadureceu? Amadureceu, quadros importantes, nós falávamos de um deles agora há pouco. Eu tenho tido, com 74 anos, depois de percorrer toda essa trajetória que você acabou de citar como deputado estadual, lá em 90, o primeiro e único deputado do PT, 94 com mais 2, 98 até 2006, governador do Estado, que começou a preparar o terreno para as profundas transformações que o Estado vive de lá para cá. Nós herdamos um Estado absolutamente falido em 99. Depois fui ser vereador 2 anos, depois fui para a Câmara Federal e agora retorno para a Assembleia. Percebo que o parlamento mudou com quadros qualificados, como, por exemplo, Pedro Oceano Neto, outros quadros que não têm o mesmo alinhamento político, ideológico, mas por mérito eu tenho que reconhecer que contribuem para um debate qualificado na Assembleia. Bom, eu que lhe conheço já há algumas décadas, eu também percebo que o senhor mudou um pouco no sentido, talvez, vamos colocar assim numa visão mais simples, talvez. Quando a gente via um militante do PT, o senhor foi um grande militante do PT, e até radical. Hoje em dia o senhor não está com essa vibe. O que aconteceu com o antigo Zeca do PT? Primeiro que o tempo amadurece a gente, né? Eu não sou mais aquele da época do sindicato, há 40 anos atrás, que dirigia as greves dos bancários, que fundou a CUT, que fundou o PT, aqui no Mato Grosso do Sul. Eu lembro do senhor andando a pé, com uma Kombi ao lado, nas ruas de Campo Grande, com o microfone na mão, incentivando os sindicalistas, o pessoal a aderir ao movimento. Exatamente. Como a gente não tinha dinheiro, a gente fazia os comícios com megafone no ponto de ônibus, aproveitando o final da tarde, o início da manhã, quando muita gente transita por ali, vindo para o trabalho ou saindo do trabalho. Era o momento da nossa propaganda, ou do nosso proselitismo político, ideológico e tal. E lá, muito tempo passou, eu exerci o mandato de governador, o PT amadureceu. Hoje o PT tem, pela 4ª, 5ª vez, a oportunidade de governar o Brasil. Eu governei o Estado, a gente sabe que para governar precisa buscar o consenso maior possível em torno dos objetivos principais do desenvolvimento, seja no Estado, seja no país. E isso, evidentemente, que nos leva a aperfeiçoar, eu diria, a capacidade do diálogo. Não se constrói nada, Lígia, sem diálogo, sem bom senso, sem ponderação, buscando aquilo que possa nos unificar ou ser consenso do ponto de vista da economia, do ponto de vista do social, do ponto de vista da construção de um Estado ou de um país mais desenvolvido, que proponha o bem-estar do conjunto da sua população e não só de alguns.
Se naquela época, na década de 80 e 90, o senhor tivesse esse amadurecimento que o senhor tem hoje, o senhor seria menos radical? Provavelmente que sim, cada tempo um tempo, né? E a gente trabalhar com a hipótese que já não vai mais acontecer. Às vezes eu fico parado lá em casa à noite, depois que eu leio, que faço minha atividade física, pensando, puxa vida, se eu tivesse a experiência de hoje, 40 anos atrás, eu poderia ter construído uma vida melhor para mim, para meus netos, para minha família. Mas não é assim, cada momento da vida a gente tem um momento, né? E nessa análise que o senhor faz, o que o senhor coloca aí na balança de erros e acertos na vida pública? Eu não sei se tem erros, né? Talvez o exagero em alguns momentos em definir uma pessoa, sabe? E você olha na pessoa e já pondera que não te serve, e depois você vai conhecer mais. Pré-julgamento. Pré-julgar. Nunca o pré-julgamento é bom. E depois você vai conhecer e ver que está estranhando ou está querendo mal uma pessoa que tem um coração bondoso. Eu cito um exemplo de uma pessoa que já foi e que eu aprendi a conhecer e brincava com ele. Falava, rapaz, eu te achava um cara arrogante, metido, e você tinha aquela aparência porque queria esconder a bondade do seu coração. O ex-deputado, um grande amigo no final da vida, Flávio Derzi. Flávio foi uma figura fantástica. Eu era bancário, depois da fundação do PT, tinha o Flávio como um direitona, um arrogante, um soberbo, um aproveitador, enfim. Foi ser governador, Flávio foi um dos grandes parceiros do meu primeiro governo, inclusive me permitindo e fazendo a minha aproximação com o Fernando Henrique Cardoso. Olha como que a vida, né, gerava ciúme naquela época na bancada do PSDB. Me tornei amigo, até hoje, do Fernando Henrique, e quando ia para Brasília como governador do PT, me recebia no Palácio do Alvorada para tomar um café com pão de queijo. Fruto do Flávio. No final da vida, nos últimos meses, talvez, da vida do Flávio, ele saía da casa dele, ia lá em casa, adorava a dona Gilda e minhas filhas, já ainda pequenas, eu governador, e ele ia lá, escondido, fumar um charuto, tomar uma champanhe. Escondido é ótimo. Porque já sabia que não tinha mais retorno. Quer dizer, essa figura eu aprendi a conhecer antes de morrer. O pré-julgamento não serve. Hoje, eu não faço pré-julgamento de ninguém. Então, e muitas vezes sou pré-julgado. Então, eu tenho que entender isso. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. E hoje o senhor está vivendo uma situação semelhante na questão, por exemplo, da homenagem que o senhor propôs fazer ao Temer e que gerou, inclusive, uma nota de repúdio da diretoria regional do PT. Como é que está essa rusga aí? Não foi da diretoria, foi do presidente que depois reconheceu que cometeu excessos. Né? Tratei assim, não ponderei, não julguei errado, foi um momento dele, eu respeito, enfim. Apesar de entender que foi equivocado, tenho sido vítima de muita até baixaria, né, de agressão, diria, de setores do PT, pelas mídias sociais, ponderando e me criticando em função da homenagem que eu faço ao Temer. Eu estou separando Essa homenagem será amanhã. Amanhã, né? Eu estou separando as coisas, não estou discutindo qual papel teve ou não teve o ex-presidente Temer na história da cassação da Dilma. E por que o senhor decidiu homenageá-lo? Porque ele teve um gesto corajoso, visionário, histórico, de nos permitir realizar, e prestes a acontecer a inauguração, de um sonho acalentado há mais de 100 anos, que era a saída, a busca para o Pacífico. A Rota Bioceânica foi uma das suas bandeiras. Foi uma das bandeiras dos meus 2 irmãos que começaram, que já faleceram, que eram tidos como louco, como mentiroso, como enganador, que não tinha um discurso, então inventavam a história da Rota Bioceânica, do aproveitamento da hidrovia do Rio Paraguai. Só este ano o Rio Paraguai, com um porto, tem mais 2 ou 3 em construção, está embarcando pelo Rio Paraguai, Lígia, 2 milhões de toneladas de soja e de milho, 400 caminhões parados esperando a hora de embarcar para descer o Rio Paraguai. Você viabilizou o sonho do saudoso Heitor e do saudoso Osório. Sim, vamos entrar em 2024, né? Talvez já no caminho a previsão é 2025. Mas eu cheguei até o final do ano. Eu cheguei a conversar disso com o próprio Fernando Henrique, que coincidiu o segundo mandato dele com o primeiro meu. Conversei várias vezes disso com o presidente Lula, que conhece Murtinho, que já pescou lá com a gente, que passou o carnaval com a família na época da finada Marisa. Conversei disso com a Dilma
E o Temer teve esse gesto. O grande articulador disso, eu tenho que reconhecer publicamente aqui, conversando contigo, foi o ex-ministro Marum, com quem já tive diferença política, partidária, eleitoral. Esquece. Ele teve um papel preponderante como membro da Itaipu Binacional em juntar as duas partes que tinham interesse nisso e convencê-los, o presidente Michel Temer, o presidente Mário Abdo, conhecido como Marito, a chegar a um acordo, assinar um contrato ou um convênio, se utilizando de recursos da Itaipu Binacional para fazer a ponte, que já tem algo como 40% pronta, né? E o Paraguai, com recursos da Itaipu, rasgar o chaco paraguaio, botar asfalto, onde praticamente é tido como impossível superar aqueles desafios, hoje já quase chegando na divisa com a Argentina. 2025 nós vamos sair daqui, vamos comer um peixe à noite em Porto Murtinho, no outro dia vamos atravessar a ponte, podemos ir jantar em Salta ou em outra cidade na região. Mas chegar até Iquique. A chegar até Iquique ou Antofagasta, imagina. Sabe o que significa? Encurtar em 7.500 quilômetros, 15 dias de alto mar a menos com transporte, 45% de barateamento no custo do transporte. Nos coloca o Mato Grosso do Sul no centro da América do Sul, nos coloca com grande competitividade no mercado internacional, principalmente o asiático, que compra 60% do que o agro produz aqui, as commodities do Mato Grosso do Sul, né? E vai nos permitir, além do intercâmbio comercial da saída, a interagir do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, e a superação da pobreza, o encontro de nós com os paraguaios, com os argentinos, com os chilenos, com os bolivianos. É uma coisa histórica. Como que coordenador da Frente Parlamentar em defesa da saída para o Pacífico, eu não tenho a dimensão do papel que tiveram e, com todo o respeito, homenageá-los como vamos homenagear Temer, ex-presidente Marito, o ministro Marum e o ministro Parkinson, ministro de carreira da diplomacia brasileira, pelo papel extraordinário que tiveram. Amanhã à tarde. Amanhã à tarde. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da sua participação dentro do governo Riedel. Sim. Gerou muita polêmica. Também. Né? O que aconteceu? O que aconteceu é que o Riedel teve um gesto, e aprendi a conhecer o Riedel, que não conhecia, um gesto de humildade, de grandeza, de reconhecer que o PT teve um papel extraordinário e importante no segundo turno para elegê-lo governador, nos chamou para uma conversa, eu estava presente junto com o saudoso Amarildo e com Pedro Kemp, Wander já tinha conversado, e nos propôs um diálogo em torno da nossa participação. Naquela reunião, e tem testemunho, disse governador Riedel. Isso foi quando? Foi em novembro do ano passado. Após o resultado. Após o resultado. Falei, Riedel, você não tem nenhuma obrigação de nos oferecer nada. A nossa opção por você foi desse jeito, olhando no olho como eu estou olhando no teu. A nossa opção pela tua candidatura no segundo turno é porque nós entendemos melhor, mais preparado do que o outro que estava pedindo ditadura na frente do quartel. Ele, se você oferecer, nós vamos discutir. Ele nos chamou, depois ofereceu a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Agraer. Nós comandamos as duas estruturas, tem muito a ver com os compromissos nossos, chamada agricultura familiar, que produz o alimento de qualidade para a mesa. Nós temos 5 ou 6 subsecretarias, mulher, negritude, LGBT, juventude, não sei o quê, idosos, que também a gente comanda. E eu estou muito satisfeito, eu pessoalmente. Mas por que gerou aquela polêmica de que o governo do estado não estava atendendo a contento? Não sei se teve essa polêmica. O que teve de polêmica chegou a falar que demorou para poder atender. Claro, eu mesmo fiz aquilo, né? Porque, claro, que lá dentro também ele tem resistência. Se eu tenho dentro do PT, imagina ele com os setores mais... O senhor já foi governador, já sabe como é. Mais conservadores. E ele teve essa sensibilidade, o convencimento dessa base mais refratária politicamente dele. Ele construiu uma maioria que permite ele governar um bom momento que o Estado vive. E nós temos dado essa contribuição. Eu falo para ti aqui como líder da bancada do PT, num gesto carinhoso que a Gleice e o deputado Pedro Kemp tiveram em me homenagear
com a indicação do meu nome para a liderança da bancada. O senhor falou há pouco sobre o amadurecimento do parlamento em Mato Grosso do Sul. Sim. Antigamente nós tínhamos, e muito visível, a oposição e a situação, né? E hoje? Hoje isso, se a gente olhar, né, para o PT, por exemplo, que sempre esteve ou de um lado ou de outro extremo, sempre, isso não existe mais. Não, mas existe a oposição ao Ridley, olha, por incrível que pareça, como é dinâmica política. A oposição mais dura ao Ridley no parlamento, na Assembleia, é a direita. É o pessoal mais ligado ao chamado bolsonarismo de raiz. Os dois deputados jovens lá, o João Henrique e o Rafael Tavares, o Coronel Davi, algumas vezes um ou outro voto, mas é reduzido a isso. Quando eu digo para você que a Assembleia faz um melhor debate, porque eu percebo, Lígia, e tive na Câmara, e na Câmara o grande instrumento do debate não é nem no plenário, nas comissões, e lá funciona ativamente, são quase 30, se não mais, de comissões temáticas. Eu percebo que, quando estive lá atrás, não tinha. Eu percebo que hoje as comissões funcionam. Eu pertenço a duas. Eu pertenço como membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente, que já tem um calendário de reuniões, que traz para dentro da comissão debate sobre a questão ambiental, que é uma coisa séria, de Bonito, do Rio Miranda, da questão ambiental do Mato Grosso do Sul, e sou presidente da Comissão Permanente da Agricultura Familiar, Indígena e Quilombola, permitindo, através dela, o debate das demandas, inclusive orçamentárias, para a gente levar ao governador e agora no segundo semestre, por exemplo, aprovar, destinando recursos que são importantes para a gente alavancar, e o Ridley tem sido sensível, um novo momento para a agricultura familiar, e um orçamento que está previsto de 25 bi. E eu falo para o governador e falo na Assembleia, impossível que um Estado que vai arrecadar 25 bi não tenha 100 milhões para a agricultura familiar, para produzir o alimento que nós precisamos, inclusive para merenda escolar, porque tem um programa chamado PENAI, Programa Nacional da Alimentação Essa Escolar. foi uma das propostas, inclusive, de campanha do governo. E ele foi sensível, mandou, porque ele é o governador e mandou realizar, através da Secretaria Especial e da Agraer, 14 conferências regionais, com quilombolas, com indígenas, das diferentes etnias e com os assentados, pequenos produtores, a conferência para ouvi-los e levantar todas as demandas. A titulação, que é um drama, e nós estamos começando a fazer via INCRA, num trabalho excelente do Paulinho, que é o superintendente, a titulação, a regularização fundiária, o calcareamento, a adubação, a assistência técnica. Esse pessoal precisa ser orientado tecnicamente do que, onde e quando produzir. Esse papel que nós estamos cumprindo nesse momento. Falando sobre eleições do ano que vem. Sim. O senhor chegou a se colocar como um pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande e depois voltou atrás. Por quê? Propositalmente, eu coloquei meu nome porque eu percebia que o PT estava numa inércia, ou o campo progressista, sem debater a possibilidade de uma candidatura que pudesse nos aglutinar. Eu entendo que ano que vem nós não podemos estar isolados, nem Lula quer isso. Nós temos que fazer uma aliança mais ampla possível, com os partidos que dão sustentação ao Lula, progressistas e do centro, para fazer uma campanha de centro-esquerda, progressista, para disputar e ganhar a prefeitura. Quando eu percebi que a gente estava ausente do debate e falando de outras candidaturas, eu coloquei meu nome para provocar. Quando eu percebi que apareceram mulheres, e é positivo que as mulheres comecem a ocupar esse espaço, a Gisele, a Camila, a professora Bartolina, a professora Eugênia, eu vou retirar. Eu defendo a tese, me permite, Lígia, defendo a tese da renovação. Eu não tenho vaidade comigo. Eu estou com 74 anos, faço em fevereiro. O senhor já foi vaidoso? Nunca fui. Sempre foi meu jeito assim, e não faço por gênero político. A minha humildade talvez seja da minha história, da minha origem, do meu jeito de ser. Cheguei para o PT e falei, olha, eu abro mão. E hoje a minha candidata, já que o Pedro Kempis também preteriu da sua pré-candidatura, eu entendo, com respeito a Bartolina, a Eugênia e a Gisele, com todo o carinho por ela. Camila, então? Melhor nome é Camila. E eu estou articulando Camila e Pedro Kempis, se possível, de vice.
que acho que uma bela chapa moderna, nova, com um discurso para a juventude, para os setores médios, para a gente fazer uma disputa e ir para o segundo turno. O senhor não acha que uma política tão jovem como a Camila, ok, vem com novas ideias, mas não deveria ter pelo menos um pouco mais de musculatura na política para suportar a gestão de uma capital como Campo Grande? O senhor mesmo falou há pouco que o senhor lá atrás não tinha a maturidade que tem hoje. Será que Camila não deveria ter um pouco mais de maturidade para sair? Mas eu acho que não, Lígia, eu me permito divergir, porque eu acho que da administração, muito mais que a maturidade, não, é a sensibilidade. E vocês, mulheres, têm uma sensibilidade extraordinária de enxergar as coisas e fazer, corrigir e arrumar, sempre com a pitada do bom senso para construir. Se eu entrar nesse discurso, eu achar, com todo respeito, que ele é verdadeiro, eu vou admitir também que o discurso que faziam lá em 98 contra mim poderia ser o contra Lula. Não, eles nunca ocuparam cargo nenhum. Em 98 diziam, Zeca não foi nem gerente. Como que vai ser governador? Ele não sabe pilotar, diziam meus adversários. Não é capaz de pilotar um avião chamado Estado. Nós assumimos um Estado falido, que devia 4, 5 folhas de salário, que o povo, muita gente defendia a reanexação para o outro Mato Grosso, achando que tinha sido um erro dividir, e em 8 anos nós botamos a casa em dia. Com a ajuda do PT Nacional, né? Eu lembro que na época Gleice Hoffmann foi chefe da Casa Civil, nós tivemos pessoas do PT Nacional. Ela e o Paulo Bernardo, particularmente. Secretário de Fazenda, Finanças, não lembro agora. Fazenda. E deixamos marcas que hoje o Estado não pode abrir mão. Que veio um Fundersul. Esses dias, conversando com o Rider, eu falei, Rider, naquela época que nós criamos, você era presidente da FamaSul e botou uma ação na Justiça, lá no STF, na Suprema Corte, no STF, e você perdeu. Você abre mão hoje, não. Sabe qual que é o orçamento do Fundersul? 1,4 bilhão. Como que o Estado vai fazer estrada? Essa é uma marca deixada pelo governo do PT, não do Zeca. Quer ver outra marca? A Cacemes. Naquela época era o Previsul, um lixo. Você entrava num consultório, num laboratório, estava uma placa. Servidor público nós não atendemos porque o Previsul não paga. Hoje, a Cacemes é modelo para o Brasil. Tem 10 hospitais no estado. Quer ver outro? Mas precisou de um aporte financeiro há poucos Precisou dias. Porque teve um papel extraordinário, Lígia. Eu não queria reconhecer. É a crítica que a oposição direitista, bolsonarista faz, despreocupada com a saúde, até porque eles eram contra a vacinação. O papel que a Cacemes teve no auge da pandemia, da Covid, aqui no estado, foi uma coisa marcante. Eu mesmo percebi. Eu tive 2 vezes Covid e fui para as 2 vezes na Cacemes. Atendimento de primeiro mundo. Sim, nós noticiamos. É verdade, é de primeiro mundo. Ou seja, quer ver outra marca? Eu dizia para os seus programas sociais. Até hoje o pessoal da cultura lembra do Fundo da Cultura, do Festival América do Sul, que ninguém mais acabou, do Festival de Inverno de Bonito. O pessoal do esporte lembra do FIE, do Fundo de Investimento no Esporte, que revelou tanto artista, tantos atletas. E eu fiz que protegeu 100 mil famílias das mais pobres com programas que garantiam o mínimo de dignidade e cidadania. São marcas que nós deixamos para um Estado que está cada vez mais evoluindo. O que o senhor projeta aí para os próximos anos para a sua carreira política, após a Assembleia Legislativa? Não vai ter um após. Ou eu continuo com o meu mandato de deputado, se achar conveniente, enfim, minha família, ou paro. Eu não vou para Brasília, não vou disputar o governo. Por quê? No final de 2021, antes, portanto, da eleição, depois da eleição de 2022, o presidente Lula me chamou lá e falou, Zeca, não antes, você vai vir para Brasília? Eu falei, de quê? Eu e ele almoçando. Ele me perguntou, você não vai ser senador? Eu falei, não vou ser, presidente. Nem senador, nem deputado federal. Já cumpri minha cota em Brasília. Desse jeito. O senhor decidiu isso quando? Quando terminou meu mandato. Aquilo é muito desgastante. Aquilo é para quem tem vocação para política, que eu não tenho. Você imagina, toda semana sair daqui, acordar 2 horas da manhã, pegar um avião, chegar lá às 7, daí você vai para o hotel, porque eu morava no hotel, toma banho, bota um terno, vai para a Assembleia, sai de lá, você não vê o dia passar, sai de lá 2 horas da manhã, vai em casa, dorme, no outro dia, quarta-feira, como hoje, 9 horas tem que estar, porque tem aí as reuniões das comissões, daí vai para o plenário, come por lá mesmo, aí tem reunião da Câmara, provavelmente hoje tem reunião no Congresso, com as 2 casas junto,
sai de lá 1 hora, 2 horas da manhã, vai para casa, dorme, amanhã você chega em Campo Grande, almoça em casa, pega uma mala, vai para o interior. Eu não tenho essa vocação. É vocação ou o senhor acha que chegou no momento que o senhor precisa baixar o ritmo? Acho que tem gente que tem vocação. Quer ver o Wander? Está no 6º mandato, vai ter vocação para isso. É coisa de doido, sabe? Então eu falei, você não vem trabalhar com a gente? Não vou. Várias vezes me fez convite, eu falei, não preciso, presidente. Eu toco minha vida, eu não tenho nada, não tenho pensão desde governador, não tenho aposentadoria desde deputado, coisa nenhuma. Sou um bancário aposentado, que tenho mandato de deputado e trabalho para uma empresa de São Paulo prestando assessoria política, que me dá resultado financeiro para mim devagarzinho. Tem um projeto de produção de peixe em cativeiro, de frango, integrados ao frigorífico de Cirolândia. Minha família toda trabalha com isso, com a pousadinha no Pantanal. Eu estou com a vida. Ou continuo mais 4 anos, ou vou voltar para lá cuidar da pousada, cuidar dos frangos, cuidar dos bichos. E a saúde? Eu sei que esse ano, a gente só falou agora, né, da Covid, mas esse ano foi um ano difícil, Foi para mim. De um lado, porque eu acabei esse ano aqui perdendo 2 irmãos, né? Um atrás do outro, 3 meses de diferença. Os 2 últimos que sobravam, nós éramos 6 homens. Hoje só resta eu e minhas 3 irmãs. Uma delas a mãe do deputado Wander. Do outro lado, porque, de repente, eu comecei a sentir uma dor no peito, nunca tive problema. Sou um cara que faço atividade física, que cuido da alimentação, não como nada industrializado, que durmo cedo, que leio, enfim. Fui para Brasília com o Wander, uma bela segunda-feira com dor. Tive atividade na terça-feira em Brasília. Fui à tardezinha para São Paulo atender a empresa que eu trabalho, com dor. Voltei de lá quarta-feira, fui para o tribunal que tinha uma demanda para resolver. Na segunda-feira seguinte, estou numa reunião com o governador, dor. Liguei para o Ricardo Ayashi. Olha como que é a vida. Falei, Ricardo, estou sentindo muita dor. Médico e presidente da Caceres. Ele falou, vem para cá, vamos fazer o exame. Sabe quem que me deu a carona? Que estava comigo na reunião? Era uma reunião da bancada do PT e do MDB com o governador. Finado Amarildo. Me levou, passamos na Assembleia, ele assinou uns papéis, eu também, me largou lá. No outro dia, na mesma noite, já fiz 2 implantes de estente. Ele, na terça-feira, participou da reunião. No final da tarde, adoeceu. Quarta-feira, eu voltei para casa. Senti mais dor, voltei, botei mais 4. Na quinta, Amarildo morre. Olha como que a vida é um fiapo. Hoje estou bem, faço 50 minutos de esteira. Ontem saí daqui meio-dia, fui para lá em Nioaque. Voltei à noite, fui para a esteira. Olha que coisa. Em Nioaque, sabe o que fui fazer? Entregar. Lula permitiu aos indígenas do Brasil, pela primeira vez, eles poderem acessar financiamento do Fundo Nacional de Agricultura Familiar. O senhor falou agora dos indígenas. Só concluí. E essa primeira família do Brasil, Lígia, lá de Nioaque, da aldeia Brejão, fez o projeto via Agraer, foi no Banco do Brasil, pegou 45 mil, comprou um trator, ele produz mandioca. Família indígena. Sabe quanto que vai pagar? 10 anos para pagar, 4 anos de carência, ele só começa em 2027, 0,5%, 0,5% ao ano de juro, se pagar em dia 40% de rebate. Eles vão pagar a partir de 2027, me disse a dona do companheiro que foi contemplado, 2.300 por ano de prestação. Feliz, rindo de orelha em orelha. Quer dizer, cuidar desse povo é importante. Participei da atividade histórica e retornei para vir trabalhar hoje e estar aqui contigo. Então, teve um episódio aí esse ano, por conta de uma ocupação indígena numa fazenda, né? E aí teve uma crise também, aí, né? O senhor podia explicar essa história um pouquinho para a gente? Eu me coloquei contra o que eles fizeram, porque foi comandado, foi guiado, se utilizaram dos índios, o que não é legal, sob nenhum aspecto. Não é porque eu defendo a dignidade dos indígenas, a demarcação das terras indígenas, comprovadamente indígenas, que eu vou achar graça em eles amanhecer acampados na terra de um cidadão que tem 400 hectares de terra, que o título original é de 1856, dado pela então província do Mato Grosso, e os índios vão lá sem nenhum estudo antropológico que prove que é terra indígena, faça ocupação. Resultado, depois se provou
que tem entidades e pessoas por trás, está sendo ainda investigado, que contrataram os índios, inclusive com a conta que foi depositada, o PIX, da entidade, que eu não quero falar o nome, que financiou essa invasão. Injusta, tratei como invasão, irresponsabilidade, e que tem que ser punido, não eles, que foram massa de manobra, mas as entidades que estão por trás. E qual é a diferença, deputado, de algumas invasões do passado? Eu, inclusive, fiz reportagem até na região de Nilwac, onde fazendeiros, e inclusive não havia ainda estudos antropológicos, também tiveram as terras invadidas por indígenas. Qual é a diferença daquela época para hoje? Nenhuma. Mas naquela época o PT apoiava essas invasões. Pode até ter setores do PT que apoiam, eu não apoio esse tipo de comportamento. Agora, essa terra, no caso do sem terra, improdutiva, terra que foi comprovadamente usada para plantação de droga, para trabalho escravo, para esse tipo de coisa, é legítimo que eles ocupem até para chamar a atenção do governo para desapropriação, para servir. Agora, uma fazenda produtiva, titulada, ser ocupada porque querem ocupar, gente, eu não posso me permitir. Nós tivemos alguns casos, né, no passado, aqui no estado, com muita gravidade, matança de animais, de fazendas produtivas, com áreas queimadas, propriedades queimadas, né, e a gente via apoio, inclusive, do PT em relação a isso. É um momento que nós vivemos, que ficou para trás, e que a gente vê hoje do outro lado, o que acontece na Amazônia, matando bicho, desmatando a Amazônia, explorando criança, ocupando terra que não é deles, que é terra indígena, ou que é terra da União, e a fazendeirada fecha o bico. Por quê? Porque desse lado, o fazendeiro, acho que os fazendeiros tinham que se manifestar. Ontem eu fiz uma moção de apoio ao MST, eu sou assim. Sabe por quê? Porque o MST do Rio Grande do Sul montou, se deve ter visto, tem uma pessoa informada, uma cozinha popular de campanha, já serviram 20 mil marmitex para as vítimas daquela violência ambiental que aconteceu. O MST, com o que eles produzem, o fazendeiro, o agronegócio do Rio Grande, não deu nem um dedo do boi. Seu boi tem dedo. Nem um dedo do boi, nem uma língua do boi. Fica quietinho, não contribuem com nada. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Também tem que ser criticado. Muito bem. 9h10, quase 10 minutos. Eu conversei aqui por quase 40 minutos. Que foi rápido. Passou rápido, falamos bastante, né? Então, eu gostaria que o senhor agora, para a gente encerrar, né? Qual é a análise aí para o senhor fechar o nosso papo sobre a sua trajetória política até hoje? Bastante equívoco, a humildade para reconhecer quando erra, refazer caminho, e chegar onde eu cheguei quando não tinha expectativa de ser nada na vida. Eu sempre conto, algumas vezes contei, que o meu primeiro grande sonho de guri, morando lá na Charqueada, na beira do Rio Paraguai, era ser médico. Evidentemente que minha família não tinha condições, imagina, na década de 60, uma família pobre, enfim, botar alguém numa faculdade de medicina. Depois eu fui ser soldado. E tirando guarda no paiol, eu ficava à noite, às vezes olhando lá no Pantanal, passava de vez em quando um avião a jato. Fazia aquele barulho lá longe, piscando. Eu ficava sonhando como soldado. Falei, o que será que eles estão fazendo lá dentro? Devem estar comendo, conversando, indo para outro país, conhecer outro mundo. Meu sonho foi ser piloto. Também não pude ser piloto. Fui ser bancário do Banco do Brasil. E com a vontade de Deus, porque acho que Deus, a vida, o destino, seja como você queira definir, te dá o rumo, e fui parar no lugar que eu estou, grato por isso, reconhecendo com humildade que cometi erro, mas com vontade enorme de viver e de construir. O que o senhor mudaria hoje? Nada. Tenho uma família maravilhosa, tenho 5 netos, 3 filhas, né? Dona Gilda. Eu acho que daqui a um tempo vou começar a pensar efetivamente em mudar. Sabe o quê? E morar lá no sítio onde a gente tem peixe, tem bicho, que é muito mais fácil lidar. Então tá bom. Muito obrigada por esse bate-papo. Lígia, eu adorei conversar contigo. Você é sempre polêmica, né? Se a gente não tiver sabedoria, não escapa da tua... Eu já tive alguns embates jornalísticos contigo. Mas hoje foi legal, né? Foi mais... É que o rádio nos permite mais tempo. Eu adoro o rádio. Eu conheci a vida, comecei a sonhar com rádio. Eu tinha 12 anos lá em Murtinho e
teve a Copa do Mundo no Chile. E nós escutava pelo rádio. Eu me apaixonei pelo Garrincha, pelo Botafogo, pelo rádio. Eu vou revelar algo aqui que eu não sei se o senhor sabe. Eu acho que o senhor sabe que eu sei. Mas quando o senhor foi candidato a governo, acho que pela segunda vez, eu recebi informações, porque eu pegava muito no pé de... Eu sempre peguei no pé de qualquer político, eu acho que essa é a posição. Papel, claro. É papel nosso, né? E eu fiquei sabendo que o senhor me chamava de baixinha encrenqueira. Não é verdade. Aí eu falei assim, então, fala pra ele que eu vou chamá-lo de Zeca do Piti. E eu tô revelando isso hoje, então, mas eu recebi essa informação de várias pessoas. Ô, Lígia, te agradecer você, ao Anderson e ao Matheus, que está ali, jovem, né, começando a vida. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse papo. Eu adorei. Que bom. Adorei. Muito obrigada. Então, uma boa semana, bom trabalho. Obrigado, querida. Tá bom? Tá bom. Obrigado. A gente volta daqui a pouco com mais informações.